Pronto, agora tá. Então, pessoal, continuando, né, o nosso tema aqui de injúria renal. Então, semana passada a gente destrinchou a injúria renal aguda, né? Então, vamos agora, assim, aquele paciente, tanto aquele pacientinho que teve a injúria renal aguda e ficou um doente renal crônico, quanto os doentes renais crônicos, né? Então, vamos entender uma continuidade lógica do raciocínio, né? Ele teve a lesão renal e ele ficou lá com um grau de cronicidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença renal crônica, né? Um pouquinho sobre terapia renal substitutiva, as terapias renais substitutivas, tá bom? Então, essa aula, eu coloquei esse link aqui para vocês, porque eu acho que ele é a nossa bibliografia principal dessa aula, tá, gente? Então, assim, além da bibliografia tradicional, na nefrologia, a gente tem esse site que é o Cadigo, tá? Que é, na verdade, uma diretriz de guidelines de todos os manejos dentro da nefrologia, tá? Então, no Cadigo, vocês vão ver guidelines de doença renal aguda, anemia na doença renal crônica, controle pressórico, manejo da doença renal crônica, que é o que a gente vai falar hoje, metabolismo mineral e ósseo. Então, esses dois temas vocês vão ver também a gente falando hoje. Glomerulonefrite, hepatite C, lipídios na doença renal crônica, tá? Um pouquinho sobre transplante. Então, ali vocês veem guidelines que são a nomenclatura que a gente usa mundialmente, né? Nomenclatura, diretrizes, alvos terapêuticos, tá? Então, essas aulas vão ver que eu vou citar muito o Cadigo, tá? Então, é uma referência bem importante. O Cadigo, ele é de livre acesso, qualquer um pode entrar, tá? E vocês baixam qualquer um desses guidelines gratuitamente, tá? Então, quando a gente fala de doença renal crônica, principalmente, ele é importantíssimo como ter como nossa referência base dessa aula, tá? Tem também o livro do Riello, não sei se vocês conhecem, mas ele é uma leitura também muito gostosa, muito dinâmica, tá? E sempre lembrar do up to date, né, gente? Onde a gente tem a nossa base mais atualizada, né? De medicina e de todos os temas. Então, como eu falei, essa aula de hoje a gente vai falar sobre a doença renal crônica, suas principais complicações, e na parte de tratamento, a indicação da terapia renal substitutiva e quais são os métodos dialíticos, tá? Se a gente falar da incidência da doença renal crônica, a gente vê que ela é um problema de saúde mundial, né? Com dados cada vez mais alarmantes, né? Então, estima-se que a gente tenha 850 milhões de pessoas com doença renal crônica no mundo, tá? E que só no Brasil a gente tem cerca de 1,8 milhões de brasileiros com algum grau de disfunção renal, tá? 60 mil pacientes em diálise pelo último censo, tá? Com uma incidência de 100 novos casos por milhão de habitantes, tá? Então, é alarmante esses números. A gente ainda sabe que nesses 60 mil pacientes em diálise, tem pacientes que não chegam a ter acesso à terapia renal substitutiva, né? Então, nem entram nesse número. E a gente sabe que isso aqui também pode estar subestimado, porque muitas vezes, estadias iniciais de doença renal, o paciente não tem tanta sintomatologia. Se ele não faz um segmento regular, ele não tem esse diagnóstico ainda, tá? Dentro do site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vocês encontram esses, que a gente chama de censos, tá? Então, o censo brasileiro de diálise, ele é feito geralmente a cada 10 anos, tá? Então, o último que a gente tem é esse, análise da década de 2009 a 2018. Então, se a gente for olhar, ele é um censo, na verdade, dos centros de diálise, então ele fala mais da população em diálise, né? Então, se a gente for colocar prevalência estimada por milhão de habitantes, a gente tem uma incidência, uma prevalência, ó, cada vez maior, né? Atualmente, em torno de 640 mil pacientes por milhão de habitantes, tá? A incidência estimada, ou seja, prevalência é número absoluto, né? Incidência é novos casos, tá? Cerca de 42 mil novos pacientes ano, tá, gente?
uma taxa de mortalidade cada vez maior, né? Nas modalidades de diálise, depois a gente vai falar um pouquinho, mas vocês vão ver que mais se fala muito mais em hemodiálise e menos em diálise peritoneal, tá? E ter o catéter como acesso vascular, sendo que o catéter é um acesso temporário, 23%, ainda é muita coisa, né? Quer dizer que esses pacientes estão chegando tardiamente, eles não estão tendo um cuidado pré-diálise, né? Então, eles estão sendo diagnosticados já em fase de falência renal, tá? Quando a gente fala de doença renal crônica, a gente tem que lembrar da teoria do néfron intacto, isso é importantíssimo, tá, gente? Então, assim, como a gente tem milhões de unidades funcionantes, né, os néfrons, os rins vão ser capazes de se adaptar à perda crônica desses néfrons. Então, morreu, né, teve lá esclerose de um néfron, o outro néfron vizinho dá uma aumentada, ele faz um hiperfluxo, e assim por diante, um vizinho vai ajudando o outro, né? Então, a gente vê que até fases relativamente avançadas da doença renal crônica, a gente tem a homeostase mantida, a gente não vê distúrbios acontecendo, e por isso que muitas vezes o paciente não tem sintomas, né? Então, justamente devido a esse aumento adaptativo da taxa de filtração glomerular por néfron remanescente, tá? Porém, justamente esse aumento da taxa de filtração glomerular, ele acaba levando a uma hipertensão glomerular nesses néfrons que estão sobrecarregados, tendendo a perpetuar e ainda a acelerar mais ainda a lesão renal, tá? E aí sim, quando estima-se que a taxa de filtração cai abaixo de 45, ou seja, menos da metade, aí que essa homeostase começa a ser perdida e começam a aparecer as complicações, que são as anemias, os distúrbios eletrolíticos, tá? Então, essa teoria do néfron remanescente é muito legal quando a gente olha esse gráfico, né? Então, se a gente for olhar, aqui a gente está com a massa de néfrons, né? Então, tá lá, a massa de néfrons. Alguém tem uma pergunta? Eduardo? Eu tenho Pode algo, falar. tia. É o seguinte, aquela questão da hipertensão glomerular, ela tem uma ligação, por exemplo, com hipertensão arterial sistêmica. Se tiver uma hipertensão arterial sistêmica, também gera dano nos néfrons, ou não tem absolutamente nada a ver, nenhuma correlação? Tem tudo a ver, Eduardo, porque na verdade é a mesma fisiologia, tá? É a mesma coisa que se fosse um paciente com uma hipertensão descontrolada. Corre o risco de gerar uma lesão, mesmo que não tenha nada a ver, no primeiro momento, com lesão de néfron. Pode gerar um Exato. néfron e desencadeia a hipertensão glomerular por ter RAS. Exatamente, exatamente. Então, por isso que a gente fala que a hipertensão pode levar à doença renal crônica e a doença renal crônica pode levar à hipertensão, tá? Então, assim, essa hipertensão glomerular que a gente fala nos néfrons remanescentes é o mesmo mecanismo do paciente que tem hipertensão arterial e não está controlado. Tranquilo, obrigado. Tá? Então, quando a gente olha esse gráfico, olha que bacana. Então, a gente está lá, a massa de néfrons, ou seja, o número total de néfrons que a gente tem, de unidades funcionantes, tá? E aqui a gente vê a taxa de filtração glomerular. Então, vamos lá. Aqui vocês veem que a gente começou a ter, ó, perda de massa de néfrons, tá vendo? Eu tô tendo perda, tá? O que acontece com a taxa de filtração glomerular? Olha lá, ela continua acima, ali, ó, tá vendo? De 100%. E olha a creatinina, né? Olha aqui a creatinina, gente, tá? Olha aqui a creatinina. Então, assim, ó, quando essas linhas se encontram, tá? É que a gente diz que a gente teve realmente, a gente começa a ter a alteração dos níveis séricos de creatinina. Então, olha lá quanto que a gente já perdeu de massa de néfrons, tá? Olha aqui, tá? A gente perdeu muito. E a creatinina lá, ó, bonitinha, tá? Quando ela começa a subir, ou seja, que as linhas se encontram, estima-se que esse ponto ali, ó, tá vendo? Onde todas as três linhas se encontram, a gente tem uma perda aproximada de 50% da massa de néfrons.
Então, quando a gente vê aquele paciente, por exemplo, diabético de longa data, que por mais que agora esteja com a diabetes controlada, ele começa a alterar a creatinina, na verdade, quando a gente fala de nefropatia incipiente, na verdade ela não é incipiente, ela já está instalada, tá? Mas ele não tem alteração ainda de creatinina, mas ele tem perda de néfrons, tá? Então tenham sempre esse conceito na cabeça, uma creatinina normal não quer dizer que já não tenha lesão, tá? Não tenha doença renal crônica, ou seja, perda de unidades funcionantes, tá? Com relação às funções do rim, isso vocês viram muito lá na fisiologia, né? Então, assim, excreção de produtos indesejáveis do metabolismo, equilíbrio hidroeletrolítico, tanto em... e quando a gente fala hidroeletrolítico, a gente está falando do equilíbrio da água, da homeostase, da osmolaridade, dos eletrólitos, do balanço ácido básico, tá? O papel na regulação da pressão arterial, o papel ainda hormonal, porque ele é produtor, né, de vários hormônios, né? E ainda outros, tá? E quanto à definição? Lá na injúria renal aguda, a gente falou bastante daqueles critérios, né? O Rifle, o Akin, né? O CADIGO, justamente o CADIGO, né? Então, e da doença renal crônica? Como é que é a definição da doença renal crônica? Aqui a gente cai na creatinina, né? Mas vocês veem que não é só creatinina alterada que define um doente renal crônico, tá? Qualquer uma dessas anormalidades, por mais de 3 meses, esse paciente é um doente renal crônico. E quais seriam, tá? Uma albuminúria, por mais que seja mínima, tá? Qualquer anormalidade do sedimento urinário, tá? Qualquer distúrbio de eletrólitos ou outras anormalidades que traduzam uma desordem tubular, tá? Uma alteração da histologia, anormalidades estruturais, tá? Por exemplo, aqui, gente, a genesia renal, tá? O paciente nasceu com o rim só, ele tá adaptado. Ele tá adaptado, ele pode não ter albuminúria, pode não ter alteração de creatinina, mas ele já é um doente renal crônico, por mais que ele não tenha, tá? O paciente transplantado, ele tem um rim normal, a creatinina funciona normal, mas ele continua sendo um doente renal crônico, tá? Rim em ferradura. Então, lembrar que qualquer anormalidade estrutural também, mesmo que não tenha alteração de creatinina, aqui esse paciente já é considerado doente renal crônico, tá? Mesmo aquele só com uma albuminúria leve, que a gente classicamente chama de nefropatia incipiente, na verdade não é tão incipiente assim, ela já é instalada, tá? E como que a gente estima essa taxa de filtração glomerular? A grande maioria das fórmulas, elas vão se basear na creatinina sérica, né? A gente sabe que a creatinina sérica ela tem um grande problema, porque ela sofre tanto excreção quanto reabsorção tubular, né? Então, ela tem muitos vieses de confundimento, né? De alteração. E ela é um produto da musculatura. Então, tem que levar-se em consideração o porte físico. Uma pessoa de 40 anos não tem a mesma massa muscular que uma pessoa de 70, por mais que esteja a mesma altura e o mesmo peso, né? Então, ela tem essas interferências. A gente tem diversos métodos de cálculo. Diga, Eduardo. Não, a dúvida é a seguinte, professora, a creatinina é como se fosse um lixo, digamos assim, para o organismo. Sim. A creatina que é proteína, né? A creatina é proteína. Creatinina é só tipo lixo para ser excluído, né? Tá. Isso. A creatinina é um produto do metabolismo principalmente muscular, que ela é uma das toxinas que o corpo deve eliminar. Ah, tá. Só para... Beleza, Por isso que ela é marcador. Não ela não pode ter níveis altos no sangue, entendeu? Por isso que ela é marcador. E quem elimina? O rim. Perfeito, valeu. Tá? Mas ela é uma das toxinas. Então, vamos lá. A gente tem ali bem classicamente, né, Crocroft-Gault, que a fórmula é uma das poucas fórmulas que a gente realmente consegue calcular na mão, né? Estimar ali, calculando na mão o ritmo de filtração glomerular. Ela leva em conta, essa fórmula vocês conhecem, né? Então, 140 menos a idade, vezes o peso, divididos por 72 vezes a creatinina sérica.
Ainda tem um ajustezinho aqui, você multiplica todo esse valor por 0,85 se for mulher, né? Pensando que mulher tem uma massa muscular menor que o homem, tá? Essa é a fórmula que a gente consegue calcular na mão, né? Pega a creatinina e calcula, tá? Cada vez mais a gente lança a mão de usos de fórmulas de calculadoras prontas, não é porque a gente tem preguiça de calcular, tá? Porque cada vez mais as fórmulas estão se atualizando. Então, por exemplo, se a gente for olhar a fórmula do MDRD, ela usa praticamente os mesmos parâmetros, creatinina, a idade, tá igual. Não usou o peso, usou um cálculo se for mulher, colocou a raça, tá? Negros têm maior massa muscular que brancos, que asiáticos. Mas estão vendo que ela já se torna uma fórmula logarítmica, ou seja, cada vez mais, quanto mais a gente esmiuça a fórmula, mais fidedigna ela fica e começa a se não conseguir calcular na mão. Então, não é por preguiça que a gente tem as calculadoras, tá? E a mais recente de todas, eu diria a mais inclusiva de todas, é a CKDEP, tá? Onde também ela usa um cálculo com uma escala logarítmica, né? Onde ela leva em consideração a raça, ela leva em consideração a idade, o sexo, tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, vocês vão ver que, comumente, a gente fala muito do CKDEP no doente renal crônico, tá? Ainda tem se falado bastante da cistatina C. Por quê? Cistatina C também é um produto do nosso metabolismo, tá? Nosso metabolismo celular. Ela é livremente filtrada pelos glomérulos. E por que ela seria mais fidedigna do que a creatinina? Porque ela independe da idade, do sexo, da alimentação, da massa muscular e do peso corporal. Nossa, prof, então ela é perfeita. Seria. Mas os estudos, quando fazem as comparações, olha o número de fórmulas que a gente tem para calcular a taxa de filtração glomerular baseado na cistatina, tá? A gente não tem uma fórmula única como a CKDEP, né? Então, ela ainda é de pouco uso porque ela ainda gera muita dúvida e ela tem um baixo acesso, né? Pela ainda os altos custos da cistatina C. Então, a gente acaba usando as fórmulas com cistatina C naqueles pacientes onde a gente tem mais dúvida. Por exemplo, um paciente jovem, né? Que é um paciente atleta e que vem com uma creatinina lá de 1,4. Poxa, eu sei que isso é da massa muscular dele. O que eu vou fazer? Eu vou ver uma cistatina C, né? Então, aí ela é mais fidedigna, tá bom? E ainda tem um terceiro critério, que é a albuminúria, tá? Então, hoje em dia, a gente classifica tanto por taxa de funcionamento, tá? Quanto por nível de albuminúria. E isso gera essa escala colorida que automaticamente, quando a gente bate o olho nas cores, a gente já sabe o alerta, né? A gravidade. Então, vamos lá. A albuminúria continua naquela classificação, né? Menor do que 30, de 30 a 300 ou maior do que 300. Antigamente a gente falava assim, microalbuminúria e macroalbuminúria. Agora a gente não usa mais esses termos, tá? É moderada ou severa ou A1, A2 e A3, tá bom? Então eu fiz lá o meu CKDEP, eu localizei o paciente aqui em qual estadio que ele está, eu localizo se ele tem albuminúria ou não, e eu classifico ele aqui dentro da minha tabelinha em qual nível mais ou menos ele está e qual o meu grau de alerta, tá? Então, por exemplo, G1, aquele paciente que tem mais de 90% de funcionamento do rim, se ele não tem albuminúria, ok, tá verdinho, tá? Mas lembrando, ele já é um doente renal crônico, por quê? Porque, por exemplo, ele tem um rim em ferradura, tá? Porém, se ele já tem um pouquinho de albuminúria, ele já tá no amarelo. Se ele tem uma albuminúria um pouquinho maior de 300, que nem é tanta coisa, ele já tá no laranja, tá? Já tá no terceiro nível de atenção, tá bom? Nível moderado, G2, entre 60 e 89.
O G3 é um dos mais importantes porque ele tem uma subdivisão, tá? Se ele está entre 45 e 60, a gente diz que ele é G3A. Por quê? As alterações são mais parecidas com o normal e o moderadamente baixo, ou seja, ele tem pouca alteração de distúrbio, tá? Se ele é um G3B, ou seja, de 45 para baixo, ele já está muito mais parecido os distúrbios, ou seja, já começam a aparecer anemia e as outras complicações da doença renal crônica. Então, por isso que o estadio 3 ele foi dividido em dois, em A e B, tá? O pré-dialítico, que a gente chama, né, que é entre 15 e 30, e a falência renal, ou seja, quando já não tem mais funcionamento dos rins. Quando a gente fala em detecção precoce, esse estudo é muito legal, apesar de ser um estudo da rede peruana, tá? Uma rede de assistência ambulatorial peruana, olha que legal, tá? Eles analisaram o dado dos pacientes maiores de 18 anos, tá? Acima de 18, com fatores de risco para doença renal crônica, tá? Por meio da creatinina sérica e da albuminúria, tá? Numa amostra aleatória, tá? E olha que legal os números, tá? Então, eles descobriram que eles acompanharam por 3 anos, tá? Com creatinina sérica e albuminúria, tá? Analisaram com quase 43 mil pessoas, com idade média de 69 anos, ou seja, foi uma idade média até que alta, né? Mais mulheres, e olha o que eles descobriram. 28% dessa população era classificado como doente renal crônico pela creatinina, tá? 14% tinham um grau mesmo que mínimo de albuminúria, 3% uma albuminúria já importante, tá? E grande maioria hipertenso e diabético, tá? Então, eles conseguiram no final definir que 1 a cada 4 pacientes foram diagnosticados com doença renal crônica, tá? Idade avançada e diagnóstico de simultâneo de diabetes e hipertensão foram os fatores mais relevantes, lógico. Mas veja que até indivíduos que não são hipertensos e diabéticos, né? Então, vamos pensar assim, 1 a cada 4, quantos nós estamos aqui na sala? 58. Todos maiores de 18 anos. Será que a gente não tem alguém aqui que possa ter doença renal crônica? Né? Então, sempre reflitam isso, tá bom, gente? Quais são os preditores, então? A gente falou ali, né, principalmente nos hipertensos e diabéticos. Então, quais são os preditores de progressão, né? Então, a gente sabe, assim, os fatores de risco clássicos, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, idade avançada nem tanto, né, acima de 60, história familiar positiva para doença renal crônica, presença de obesidade, tabagismo, e aqueles que mais aceleram a progressão, hipertensão, proteinúria, hiperglicemia, obesidade, dislipidemia e tabagismo, tá? E ainda, eu colocaria aqui agentes nefrotóxicos, né? Uso indiscriminado de anti-inflamatórios e outros. De novo, vamos falar lá, ó, gente, obesidade, tá? Obesidade, síndrome metabólica, lembrar que ele causa tanto diabetes como hipertensão, e isso é fator de risco para doença renal crônica. Mas a obesidade por si só, ela é uma doença de hiperfluxo. Então, a obesidade por si só, ela entra não mais como fator de risco, mas como fator causador de doença renal crônica, tá? Se a gente for olhar por porcentagem, claro que a gente tem outras etiologias, né? Diabetes e hipertensão ainda dominam a maior fatia do bolo, né, gente, se for olhar. Tem ainda uma fatia aqui relativamente importante das glomerulonefrites, doenças císticas, doenças urológicas é menos, né? Menos. E outras causas ainda fica bastante perdido. Por que outras causas? Porque eu não consegui classificar, porque esse doente já chegou em falência renal. Eu não sei exatamente a causa, se foi uma glomerulonefrite, se foi uma hipertensão mal controlada, se a hipertensão veio depois, se veio antes, tá? Iago? Prof, o etilismo pode ser um fator de risco também? Pode ser fator agravante. Não fator causador, mas pode ser fator agravante. Tá?
E olha que legal, de novo voltando para aquela tabelinha, ela também nos serve tanto como grau de alerta, como tempo de acompanhamento. Olha que legal, gente. Então, por exemplo, um paciente está aqui no verdinho, a gente vai ver ele uma vez por ano, se ele tiver disfunção renal, tá? O paciente que está no amarelo, obrigatoriamente uma visita por ano, tá? O paciente no laranja, 2 visitas ao médico por ano com exames laboratoriais. Nessa faixa do vermelho, 3 vezes ao ano. Aqui, nessa faixa do azul, ok, o paciente já está em diálise, mas olha aqui, mais de 4 visitas ao ano, tá, gente? Então, ela também nos guia mais ou menos os parâmetros a cada quanto tempo você tem que monitorizar o paciente. Diga, Pietro. Você estava falando ali daquelas doenças que podem virar doenças renais crônicas, né? Aham. Um paciente, por exemplo, que tem pedra no rim desde sempre, no futuro pode resultar com uma disfunção renal crônica, assim, e Pode. daí ele entra nessa Entra nessa categoria. fatia urológica, Ah, tá? Por quê? Por que a doença renal, a litíase pode virar? A gente sabe que cada vez que a gente forma um cálculo, apesar de ser uma doença tubular, tá? Ele gera um estresse na sua eliminação e ele pode fazer microobstruções tubulares, tá? E cada vez que isso acontece, a gente acaba causando uma microcicatriz renal, tá? Assim como os procedimentos, litotripsia, tudo mais, também podem induzir um pouco de inflamação e essa inflamação virar focos de fibrose. Então, a longo prazo, se ela é uma doença recidivante, ela pode sim causar doença renal crônica. E entra nas causas urológicas, tá? Então, quanto a sintomas? obrigado. Então, vamos lá. Cardiovascular é o mais comum, né? Vou citar só os principais aqui, tá, gente? Então, assim, ó, aumenta o risco de doença cardiovascular, acelera a aterosclerose, risco de pericardite. Sistema nervoso central, aqui para fases mais avançadas da síndrome urêmica, né? Sonolência, tremores, confusão mental, até caso de convulsão e coma, tá? Dermatológicas, onde destaca principalmente o prurido, mas também alterações de pigmentação. Hematológicas, anemia, disfunção plaquetária, discrasia sanguínea, tá? Fadiga, neuropatia sensitiva, casos avançados, edema agudo de pulmão, pleurite, pneumonite. Causas endocrinológicas, lembrar que o rim secreta hormônio, né? Então ele contribui na dislipidemia, na resistência insulínica, no hiperparasecundário, na disfunção ovariana e testicular. Sintomas gastrointestinais, principalmente aqui, gente, lembrar da anorexia, aquele paciente em estadio um pouquinho mais avançado, ele começa a ter uma alteração de paladar, ele começa a ter alteração de apetite, ele começa a ter uma anorexia, ele começa a desnutrir, tá? Então, aqui seriam só alguns dos principais sintomas, tá? Mas tem um leque infinito de sintomas, gente. E as complicações? Vamos lá. Eu diria que dividirei em 4 grandes grupos, né? Então, a anemia, o maior risco de eventos cardiovasculares, a própria doença óssea e os distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Então, vamos lá. Na anemia, tá? Por que acontece a anemia na doença renal crônica? E aqui vocês vão ver que são estadios mais avançados, tá, gente? A própria doença renal crônica, ela leva a um quadro de um estresse inflamatório persistente, com aumento de todos os marcadores inflamatórios. Fator de necrose tumoral, interferon, interleucinas, tá? E abre um leque de disfunções. Então, a gente tem menor expressão da ferroportina, a gente tem uma fagocitose de hemácias, inibição da diferenciação e proliferação das células eritroides lá na medula óssea, aumenta os receptores da transferrina. Lá no fígado, a gente tem um aumento da hepcidina, que é um marcador inflamatório. E o que ela faz? Deflagra a ferroportina, aumenta a expressão dela no enterócito, ela se liga ao ferro, diminuindo o índice de saturação de transferrina, ou seja, diminui mais ainda a oferta do ferro circulante. E elas ainda causam uma fibrose renal, onde vai levar uma menor síntese de eritropoetina, que estimula menos ainda a eritropoese. Tudo isso, no final das contas, vai acabar levando à anemia, tá? Eu coloquei só 4 ali principais, gente, mas olha só que leque grande, né? As cardiovasculares,
e distúrbios hidroeletrolíticos, anemia, osteodistrofia renal, subnutrição, quando eu falei daquele paciente que começa a ter uma anorexia, a obesidade aqui como causador, desequilíbrio do sistema imune, hipertensão, distúrbios metabólicos e hormonais, tá? Existe uma infinidade de complicações. Ainda dentro das principais... Oi. Você pode repetir o que acontece com a eritropoetina? A eritropoetina é um hormônio sintetizado pelo rim que estimula a eritropoese na medula óssea, ou seja, a produção das células do sangue. Se o rim já está com grau de fibrose, ele vai diminuir a produção da eritropoetina, vai estimular menos a medula óssea a produzir as células do sangue. Isso somado a uma menor oferta do ferro sérico, a uma maior degradação e fagocitose das hemácias. Ok? Valeu. Obrigado. O aumento dos eventos cardiovasculares, também relacionado, gente, ao estresse oxidativo e essa parte do estresse inflamatório, tá? Então, se a gente for olhar, tanto em estadios iniciais quanto em estadios mais avançados, a gente tem ali, principalmente se associado aos fatores deflagradores, né? A gente tem um remodelamento cardíaco com uma hipertrofia de IVE, tá? Uma disfunção diastólica, descalcificação e disfunção valvular, aumento do fator de risco de isquemia miocárdica, tá? A disfunção endotelial também vai levar a um aumento da aterosclerose, estresse oxidativo, tá, gente? E tudo isso no final vai aumentar os eventos cardiovasculares. Ainda falando de doença óssea, né? A gente tem esse nomezinho aqui, o cloto. O que é o cloto, tá? A gente tem o FGF23, ele atua inibindo a reabsorção de fósforo, aumentando a excreção renal, tá? Na doença renal crônica, a gente tem uma expressão menor desse cloto. Esse cloto é um cofator para o FGF23 estimular a reabsorção de fósforo, né? Ou seja, o controle do fósforo. O que acontece com o cloto? Ele está diminuído na doença renal crônica. Então, ele é o cofator de ativação do FGF23, ele não está acontecendo. O que acontece? A gente não excreta adequadamente o fósforo. E isso leva a uma hiperfosfatemia. E esse é o mecanismo inicial deflagrador de todo hiperparatiroidismo secundário e da doença óssea. Por quê? Esse fósforo sérico alto, o que acontece? O rim vai ter que achar um outro caminho, né? O organismo vai ter que achar um outro caminho que não o rim para eliminar esse fósforo. Então, o que ele vai pensar? Eu tenho o meu intestino, né? Quais são os dois locais de excreção dos nutrientes? Rim e intestino. Vou descobrir um jeito do intestino começar a excretar esse fósforo. Ora, eu sei que se esse fósforo se ligar ao cálcio no intestino, ele é eliminado, porque o cálcio é eliminado. Opa, então eu tenho que aumentar a minha calcemia. Se eu tenho que aumentar a minha calcemia para se ligar ao fósforo, quem que faz esse estímulo? Paratireoide. O que a paratireoide faz para aumentar a excreção do cálcio, tá? Então, ela vai principalmente lá no osso, tá? Ela vai estimular o remodelamento ósseo para eu liberar mais cálcio no sangue, tá bom? E essa hipercalcemia vai se ligar ao fósforo e vai levar à eliminação do fósforo pelo intestino. Fase inicial, isso funciona muito bem, tá super bem controlado. Mas começa a acontecer cada vez mais. A paratireoide tem que se hipertrofiar e começa a ter o hiperparatiroidismo. E começa a aparecer osteodistrofia renal, porque esse remodelamento aumentado é ruim para o osso, faz desmineralização, dor óssea, fratura, osteite, fibrose. E ainda o agravante, sabe que a vitamina D, ela faz um feedback negativo no PTH, ou seja, vitamina D boa, ela bloqueia, ela diminui a produção do PTH.
que acontece na doença renal crônica? O rim participa da conversão da 25-OH vitamina D em 1,25 vitamina D, que é a forma ativa. Na insuficiência renal, eu tô convertendo menos. Então, o que acontece? Eu vou ter menos vitamina D, ou seja, eu vou ter menos feedback negativo na paratireoide. Então, ela vai cada vez ficar mais estimulada, tá? E chega uma hora que essa hipercalcemia, ela acaba acontecendo de uma forma tão exagerada que sobra cálcio. O que acontece? Ela pode fazer toxicidade sistêmica, aumentando morbimortalidade cardíaca, começa a fazer calcificação de tecidos moles e calcificação vascular também, tá? E ainda os distúrbios eletrolíticos. Ai, vocês odeiam o mapa mental, né? Mas olha aí um exemplo de mapa mental de distúrbio hidroeletrolítico, né? Sim. Sim! Eu não Oi. peguei de onde que vem esse cloto aí. O cloto. O cloto, na verdade, ele é um marcador, tá? Ele é um estimulante do FGF23, tá? Que são cofatores. O que faz o FGF23? Ele que regula lá se vai reabsorver ou se vai excretar o fósforo no rim, tá? O cloto é um dos marcadores inflamatórios onde, na doença crônica, ele está reduzido. Ele tem menor expressão do cloto. Ok? E por isso que eu não vou ativar o FGF23, e por isso que eu não vou excretar o fósforo, e por isso que eu vou fazer hiperfosfatemia. Quem que produz esse FGF23? Ele é produzido pelo fígado e pelas células do organismo também, tá? Mas principalmente é um cofator produzido pelo fígado. Tá, obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Distúrbios hidroeletrolíticos diversos, né? Principalmente hipercalemia, tá? E agora vocês já estão assim, deu, né, prof? Chega, terminou ali, apareceu o mapa mental, acabou nossa amizade, né? Vamos um pouquinho mais para frente, né, gente? Vamos tratar a doença renal, né? Então, assim, doença renal não se trata só com diálise, né? Tem o paciente que está no acompanhamento conservador, aquele paciente em estadio 3B, 4. Então, vamos lá ver as metas, né? Professora, Oi. posso estar enganado, mas eu acho que você pulou distúrbios eletrolíticos. Na verdade, eu não vou esmiuçar distúrbios eletrolíticos, tá? Eu só coloquei aqui para a gente lembrar deles, tá bom? Mas o principal é a hipercalemia, tá? Em estadios mais avançados. Distúrbio da água, o paciente começa a não excretar mais tanta água, lembrar. Fósforo, potássio e água. Tá bom? Tá bom. Ok? Então vamos lá. Diabetes. A meta da diabetes é manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, tá? Hipertensão abaixo de 130 de sistólica, não é menor ou igual, é menor que 130, tá? Usando, claro, de preferência um nefroprotetor, né? Um IECA ou um BRA. E a gente pode associar ali beta-bloqueador, diuréticos, conforme as indicações daí, daquele prisma da associação dos antihipertensivos, tá? Meta da dislipidemia, a gente tem um triglicerídeos abaixo de 150 e um LDL abaixo de 100, tá? A base de, se precisar, além de mudança de hábitos de vida, uso de estatinas, fibrato e dieta, tá? Interromper o tabagismo, tá certo? Qualquer grau de proteinúria ou microalbuminúria, nefroproteção com IECA ou BRA, tá? Para diminuir ao máximo, quanto menos melhor, se possível, nada, zerar a albuminúria, tá? Distúrbios minerais, olha lá, gente. Alvo, fósforo normal, cálcio normal, PTH, vitamina D, tá? Anemia, hemoglobina alvo entre 11 e 12, tá? Aqui vale um parênteses. Um valor de hemoglobina alto, acima de 12, ou seja, 12,5, é normal para a população, mas não para o doente renal crônico.
Lembrem que o doente renal crônico, ele tem um risco cardiovascular aumentado. Então, a gente ser mais permissivo nessa relação da hemoglobina, tá? Ele vai influenciar também nessa viscosidade, tá? Então, a gente mantém a meta de hemoglobina geralmente em torno de 11, tá bom? Remodelamento cardíaco, inflamação, calcificação vascular, né? Então, olha quantas outras coisas aqui, e aqui eu nem coloquei o controle eletrolítico, tá? Controlar principalmente o fósforo. Gente, eu vou dizer assim, eu não falei tanto de distúrbio de eletrólitos, acidose, hipercalemia, por quê? Esses distúrbios a gente vê acontecer nos estádios mais avançados, eu diria 3B para 4, ou mais comumente no 4. Por quê? O organismo tem diversas outras vias de controle de todo esse metabolismo para homeostase. Então, por que eu falei bastante do fósforo e da anemia? Porque são distúrbios que a gente vê acontecer em estadios mais precoces, 60 para baixo de clearance, tá? Porém, esses outros são estadios muito mais avançados, tá bom? Ainda de metas, né, gente? Sal, claro. Vamos diminuir aquela hipertensão glomerular, né, gente? Então, diminuir o consumo de sal para menos de 2 gramas dia. E aqui é muito difícil. Vocês já tentaram comer menos do que 2 gramas dia, gente? Não é só o sal, né, do saleiro, tá? É tudo que você come. É bastante difícil, né? Perda de peso. Lembra que eu falei que a obesidade entra como fator causador pelo hiperfluxo, pela hiperfiltração, tá? O IMC-alvo entre 20 a 25. Restrição proteica, porém não tanto, porque esse paciente, principalmente se ele tem um estadio mais avançado, o que vai acontecer com ele? Ele já está com anorexia, ele já está com queda do apetite. Ele vai desnutrir, tá? Então, muito atenção quando a gente fala em restrição proteica, e a nutrição, ela frisa muito quando o paciente vai com doença renal crônica por uma orientação nutricional, eles frisam muito a restrição proteica. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente pode desnutrir, tá? Com relação às vacinas, influenza, pneumococo, hepatite B, tá? Além do calendário normal de vacinação. Lembrar dos medicamentos nefrotóxicos, tá, gente? Anti-inflamatório, aminoglicosídeos, o próprio lítio, iodo, tá? Atividade física regular, ela entra em mudanças de hábitos de vida. Então, uma caminhada, pelo menos, né? Leve, caminhada de 30 minutos 5 vezes por semana, tá? E naqueles estadios mais avançados, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico. E se o paciente fizemos tudo isso, ele continuou progredindo, ou ele já chegou com um estadio muito avançado, qual que é o paciente que eu vou colocar em diálise, tá? Qual fórmula que eu vou usar? Cicadepa ou cistatina C? Na verdade, para indicação de terapia renal substitutiva, aqui a gente vai falar do clearance de creatinina. Aqui sim a gente precisa de um método quantitativo de depuração, tá? Por mais que eu calculei pelas duas formas, eu tenho uma taxa de filtração abaixo de 10 ou 15, eu preciso fazer o clearance. Então, vocês veem que é a primeira vez que eu falei em fazer o clearance de creatinina medido, não o calculado, tá? Que é aquele que o paciente coleta a urina de 24 horas, vai para o laboratório faz todos os ajustes para peso, idade e tudo mais, e te dá lá a estimativa do clearance, tá bom, gente? E quando que eu indico terapia renal substitutiva? Vocês estão vendo que eu não comecei falando de hemodiálise, estou falando de terapia renal substitutiva. Nos pacientes com clearance menor do que 10 ou nos diabéticos menor do que 15. Diga, Iago. Antes de você começar a diálise, eu não entendi uma coisa aqui. Na anemia, estava escrito ali para a gente manter a hemoglobina entre 11 e 12, tá certo isso? Entre 11 e 12. O nosso alvo, na verdade, é o número-chave, 11,5. Mas por que não em 15 no homem, por exemplo, que é o normal? Justamente porque a própria doença renal crônica, ela leva a uma aterosclerose
Ela aumenta a aterosclerose e aumenta o fator de risco cardiovascular de eventos embólicos, AVC, infarto. Se eu mantenho uma hemoglobina mais alta, eu estou dizendo que esse sangue vai ter uma hiperviscosidade maior. Então, eu estou piorando mais ainda esse fator de risco. Obrigado, professora. Entendeu? Sim. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. O paciente está com clínice menor do que 10, terapia renal substitutiva, menor do que 15 em diabéticos. E a indicação, gente, ela sempre é individualizada. Por quê? Não é regra de bolo, né? Não é receita de bolo, tá, gente? A gente vai avaliar a idade do paciente. Aquele paciente muito idoso, a gente tem que pesar risco-benefício, risco de complicações de terapia renal substitutiva, de perda de qualidade de vida, tá? Às vezes é um doente que, mesmo tendo esse clearance, é um paciente que a gente consegue manter ele em tratamento conservador por mais tempo, se ele está bem controladinho, tá? A indicação de fazer o clearance, Maria Fernanda, é o seguinte. Até agora, eu falei que o diagnóstico da doença renal crônica é com creatinina sérica e joga na fórmula, ou até cistatina C. Sabe aquele exame que a gente pede lá no laboratório, clearance de creatinina? O paciente vai lá no laboratório, ele vai coletar a urina de 24 horas, sangue, eles vão medir, vão pesar, e eles vão te dar um exame pronto que diz lá, clearance estimado de creatinina, 18 ml por minuto por metro quadrado, ok? Aqui sim ele entra como fator decisor, tá? Entendeu? Estado clínico do paciente, gente. Aquele paciente que está extremamente desnutrido, aquele paciente que não vai tolerar a diálise, tá? Porque está desnutrido, porque está caquético, tá bom, gente? Comorbidades. É um paciente com todas as comorbidades possíveis, extremamente avançadas, tem um IC grave. Eu vou começar a TRS para esse paciente, eu vou ter que pensar, tá, gente? Estado metabólico, nutricional e ainda a vontade do paciente. Muitos pacientes não querem fazer diálise, gente. E se o paciente é lúcido e é definidor dos seus, ele tem comando sobre sua vida, ele tem o benefício, né, de poder decidir que ele não quer fazer. E é um paciente que, às vezes, mesmo com clínice menor do que 10, você tenta fazer os ajustes ambulatorialmente com medidas conservadoras, tá bom? Prof, a gente vai fazer o clearance, então, se nesses dois casos aí da taxa de filtração glomerular tiver menor que 10 ou 15 diabéticos? Isso, exatamente. Então, aquele paciente lá que veio na consulta, tem uma creatinina alta, você colocou lá na fórmula, tá dando uma fórmula entre 15, 14, 10, tá? Esse paciente você vai pedir o clearance para confirmar. Tá? Professor, uma dúvida só. Em relação a esse detalhe que você falou que tem que individualizar, mas não tem casos que o cara é meio que forçado goela abaixo por morrer mesmo? Eu pergunto porque né, meu tio não tinha essa opção, por exemplo, ele acabou morrendo de insuficiência renal e o médico não colocou essa situação. O cara era meio que ou você faz ou você morre, assim, né? Na verdade, sim, Eduardo. É uma decisão em conjunta com o paciente, porque assim, você vai alertar os riscos. Ele pode evoluir com edema agudo de pulmão, com uma hipercalemia grave, fazer uma arritmia cardíaca, fora todas as outras complicações que vão estar mais avançadas, tá? E te digo assim, é uma decisão conjunta, é uma decisão que você explica os riscos para o paciente, mas tem paciente que não quer de jeito nenhum. E aí você também não pode obrigar o paciente, desde que ele esteja ciente dos seus riscos e assine em conjunto contigo isso, tá? Porém, aquele paciente que, por mais que não queira, chegou, fez lá uma arritmia por hipercalemia, a gente sabe que tem falência renal, se ele chegar na emergência, a gente vai botar ele em diálise, entendeu? Por mais que ele não queria, né? Aquele paciente que chegou com edema agudo de pulmão, porque já não tem mais a homeostase dos líquidos, a gente vai botar ele em diálise,
Nesse caso, não é porque o paciente não queria que a gente vai deixar o paciente morrer. Se ele entrar em uma agudização, ou uma emergência dialítica, sim, a gente vai colocar. Entendi, obrigado. Entendeu? Mas sempre a gente respeita a vontade do paciente naquele paciente eletivo, naquele paciente que você iria colocar ele eletivamente em terapia renal substitutiva, que ele ainda tem possibilidade de estar com o seu metabolismo controlado, né? E você ainda consegue controlar esse metabolismo. Então, a anemia está controlada, não está tendo distúrbio de eletrólito, a hipertensão está controladinha, está tudo controladinho, e ele tem um clínice menor do que 15. E ele não quer ir para diálise. Se você tem esse paciente bem controladinho, é um paciente bem aderente, você até pode, mesmo explicando todos os riscos para o paciente, o paciente dividindo a decisão contigo, porque essa decisão não é tua, é dele, tá? Então, vamos lá. Dentro dos métodos dialíticos, aqui 95% mais conhecido, né? Hemodiálise, tá? O que faz basicamente a hemodiálise, tá? Então, a gente tem lá uma membrana semipermeável, onde a gente vai ter o movimento bidirecional, o sangue para um lado e o banho de diálise para o outro. Vocês veem que uma coisa não entra em contato com a outra, tá? Nessa membrana. Então, justamente por um mecanismo de difusão, os solutos vão se mover livremente de acordo com o gradiente de concentração de um lado para o outro, ou do banho de diálise para o sangue, ou do sangue para o banho de diálise, tá? E ainda tem o outro mecanismo que é de convecção, que são os solventes, por exemplo, a água, e alguns solutos por gradiente de pressão hidráulica, ou seja, eles são empurrados pelo capilar, e o mecanismo de adsorção, onde o sangue, em contato com as fibras da membrana, leva à aposição, elas grudam as macromoléculas, principalmente as proteínas, tá? Mas principalmente aqui, gente, saber, tem diversos mecanismos, mas que o capilar, ele é uma membrana semipermeável, onde vai passar o sangue em contato com uma solução de diálise, tá? Quais seriam os acessos para fazer hemodiálise? Temporário, e justamente, geralmente de urgência, é o catéter central e uma veia calibrosa, né? Em ordem de escolha, jugular interna, femoral e, por último, subclávia. Por que, por último, subclávia? Porque a subclávia, ela pode fazer estenose, justamente pelo tempo de uso de catéter. E se ela faz estenose, eu inutilizo todo aquele meu membro para fazer justamente o meu acesso permanente, que é a fístula arteriovenosa. E o que acontece? Eles vão fazer uma comunicação entre uma artéria e uma veia. Para quê? Para gerar uma hipertrofia da íntima, e isso aqui, esse acesso fica menos friável e gerar um fluxo maior de sangue, porque ele vai gerar aqui um turbilhonamento de sangue. Ok? Complicações comuns da hemodiálise, né? Hipotensão é a mais comum, tá? Pensar que ela funciona como uma circulação extracorpórea, né? Então, eu tô tirando cerca de 300 a 350 ml de sangue do paciente por minuto para passar pela máquina, tá? Outras complicações comuns, cefaleia, náusea, vômitos, cãibras, principalmente decorrente da remoção de líquido, pode causar anginas, arritmia, sangramentos, porque para o sangue não coagular tem que usar heparina, complicações vasculares do acesso, né? Aneurisma, hematoma, trombose de Fave, além das infecções de catéteres, né? Febre, bacteremia e milhões de outras complicações, tá? Temos uma segunda modalidade de terapia renal substitutiva, que é a diálise peritoneal. O que acontece? O nosso peritônio... Oi? Na hemodiálise são 2 catéteres ou um só? Um só. Que vai lá na jugular. Isso, tá? Então, e assim... ele vai jogar o sangue do banho. Não, o banho não entra no paciente. O catéter, ele é só para puxar o sangue do paciente pro circuito da máquina. Aquele filtro, aquele capilar que eu mostrei, ó, aqui tá o paciente, tá, gente? Aqui tá o paciente. Ele tem um catéter lá, ou a fístula. A máquina vai pelas linhas puxar o sangue lá no capilar, na máquina que vai fazer as trocas.
E daí vai devolver pelo acesso. Que é periférico daí. Não. Se eu tenho um catéter, o catéter geralmente tem duplo lumen, que a gente fala, tá? Uma via puxa, outra via devolve. Entendi. Tá? Ele tem duas saídas. Não fazia muito sentido na minha cabeça ter um tipo, catéter tiro só. pelo catéter e devolvo pela fístula. Isso. Não. Mas não tá? né? Não. Então, por exemplo, se eu tô com o catéter, eu vou usar só o catéter, porque o catéter é temporário, né? O meu acesso permanente é a fístula, então se eu fiz a fístula, não tem por que ficar com o catéter. Quando eu tenho a fístula, é a mesma coisa. Olha ali, ó. Eu vou ter 2 locais de punção. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho lá a confecção da fístula, tá? A junção. Eu vou ter uma punção para puxar o sangue, que é a linha arterial, passou lá pela máquina, eu vou ter uma outra punção, que é a linha venosa, que vai devolver esse sangue filtrado. Entendeu? E se eu faço a fístula, eu não preciso disso. Eu não preciso do catéter. Tá. Só o central na jugular. O central eu preciso naquele paciente que não tem a fístula, ou seja, aquele paciente que entrou em urgência dialítica, né? Aquele paciente que eu não consegui preparar ele para um começo de diálise e confeccionar essa fístula antes dele entrar em urgência dialítica. Aí eu passo o catéter, mas ele só fica com o catéter até ter o acesso definitivo, que é a fístula. Fez a fístula, eu tiro o catéter. Ah, tá. Agora eu entendi, prof. Obrigado. Ah, então tá bom. Tem mais uma pergunta no chat. Existe contraindicação para hemodiálise? Olha, eu vou te dizer que a gente tem contraindicações relativas e absolutas, tá? Na verdade, as contraindicações absolutas, eu vou te dizer que é quase nenhuma, tá? Para doente renal crônico. Claro que, por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, já tem uma fração de ejeção ruim, eu vou ter uma preferência de modalidade, que seria, por exemplo, a diálise peritoneal, que não faz tanta instabilidade. Mas eu dizer que o paciente tem uma contraindicação a uma terapia renal substitutiva, eu vou te dizer que é aquele paciente, por exemplo, que está com uma doença renal crônica muito avançada, que está totalmente consumido pela doença de base, e a doença de base dele é uma doença que tem um prognóstico muito curto. Por exemplo, um paciente com câncer em estadio final, que tem um prognóstico de meses. Eu não vou colocar esse paciente em terapia renal substitutiva. Ok? Então, a contraindicação mesmo, ela é muito pouca. Claro que a gente tem as opções entre preferência de hemodiálise e preferência de diálise peritoneal, mas contraindicação absoluta é pouquíssima, tá? O que seria a diálise peritoneal, tá? Então, o que acontece? A gente tem a membrana peritoneal que vocês viram lá na anatomia, que ela circunda todos os órgãos, ok? Estima-se que ela tem de 1 a 2 metros no adulto. Gente, é bastante, tá? E ela tem um componente visceral de 80%, mais os 20% que é o componente parietal, é o mais importante na diálise peritoneal, tá? O que ela faz? Ela que vai atuar como aquela membrana semipermeável. É ela que vai fazer as trocas. Como? Eu vou infundir lá na cavidade peritoneal uma infusão numa solução, assim como o banho da hemodiálise, eu tenho uma solução, tá? Essa solução lá dentro do peritônio, ela vai ficar por um período determinado de tempo, de 2 a 4 horas, e a membrana peritoneal vai funcionar como a membrana permeável, onde ela vai jogar para o líquido as toxinas que ela não quer e ela vai absorver o que ela quer, tá? E depois de cerca de 2 a 4 horas, esse líquido é drenado, tá? Estima-se que esse fluxo o fluxo sanguíneo pela membrana peritoneal, ele é de 50 a 100 ml por minuto, então ele é muito efetivo, tá? Se a gente for comparar eficácia das duas, eu vou te dizer que elas são totalmente equivalentes na eficiência de remoção de líquidos e toxinas. E vou dizer um pouco mais ainda, gente. Hemodiálise
a gente faz 3 vezes por semana, por cerca de 3 a 4 horas. Então, eu tenho mais ou menos de 9 a 12 horas por semana de funcionamento, entre aspas, né, de substituição da função do rim. O rim teria que funcionar 24 horas, 7 dias por semana. A membrana, a diálise peritoneal, o paciente faz essas trocas diariamente, tá? Então, ele é o método que ele mais se assemelha à função do rim, porque ele está continuamente removendo e fazendo o equilíbrio do paciente, tá? Então, é um paciente que tem menor desnutrição, é um paciente que tem menor restrição alimentar e menor restrição hídrica, é um paciente que tem melhor qualidade de vida, tá? Então, ela tem também as suas vantagens, apesar de pouco difundida. Mas, prof, se ela é tão boa assim, por que a gente tem só 5% da população fazendo diálise peritoneal? Grande pergunta, vocês não fizeram, mas eu faço, tá? O que acontece, gente? Primeiro, vocês lembram que eu falei que o diagnóstico, muitas vezes, ele é tardio, ou seja, quando o paciente entra em terapia renal substitutiva, ele já está em falência renal. Não dá tempo de você explicar os 2 métodos para o paciente, tá? Quando o paciente está em urgência dialítica, é hemodiálise, tá? Porque ela é remoção imediata, ela resolve imediatamente uma hipercalemia, por exemplo. A diálise peritoneal, não. Eu tenho que fazer um implante de um catéter, que ele tem que se acomodar no peritônio, e depois eu tenho que fazer infusão progressiva de líquido pela adaptação do paciente, tá? Então, ela é uma modalidade que a gente faz naquele paciente que a gente colocou eletivamente em diálise. Professora, uma dúvida só. Nesse caso do implante, digamos ali, de diálise peritoneal, a pessoa consegue ter mais autonomia no sentido de que ela não precisa ficar indo no hospital para fazer o procedimento? Porque daí, teoricamente, se ela tem um catéter ali e aprender o procedimento de jogar o líquido e tirar fora, talvez em casa consiga fazer sozinha, sem tanta intervenção hospitalar? Exato, ele faz em casa, Eduardo, tá? Entendi. Então, tem 2 formas de fazer, tá? Tem uma forma que assim, ó, 4 a 6 vezes por dia ele vai infundir essa solução lá no abdômen, ele desconecta, ou seja, ele não precisa ficar conectado a essa bolsa. Então, eu sento lá em meia hora, infundir, e essas 4 horas que o líquido fica fazendo as trocas lá dentro do peritônio, ele pode fazer o que ele quiser. Dali a 4 horas, ele vai drenar e, ao mesmo tempo, já vai infundir outro. Isso ele vai fazendo troca a cada 4 horas. Mas tem uma outra modalidade, que é a diálise peritoneal automatizada, que é a mais usada hoje em dia, que é uma máquina que vai fazendo esses ciclos a cada hora, enquanto o paciente está dormindo à noite. Então, ele vai dormir, se conecta numa máquina, essa máquina tem toda a programação de a cada 1 hora, infunde um tanto, tira um tanto, infunde um tanto, tira um tanto, infunde um tanto, tira um tanto. Enquanto o paciente dorme, a máquina vai fazendo ciclos por cerca de 8 a 9 horas durante a noite. E durante o dia, ele desconecta da máquina, ele fica só com o catéterzinho ali e ele tem uma vida praticamente normal. Então, sim, ele tem essa vantagem. O paciente tem uma autonomia e uma qualidade de vida maior. Perfeito, obrigado. Professora. Oi. Esse líquido que é infundido, ele é padrão ou ele é variável dependendo das necessidades do paciente? Ele é variável. Ele é variável principalmente na concentração de glicose, tá? Por quê? É a glicose que vai determinar quanto de água eu vou tirar do paciente. Quanto mais glicose eu tiver na solução, mais volume eu vou tirar desse paciente. Então, aquele paciente, por exemplo, que ele tem diurese preservada, ele tem função renal residual preservada, ou seja, aquele pouquinho, aqueles 15 ml, funciona ainda, tá? Mas ele já está em diálise. Então, eu tenho um restinho de função renal preservada, e esse paciente vai ter diurese. Esse paciente que tem diurese, nem sempre ele precisa tirar volume, ele precisa fazer troca metabólica. Então, esse paciente, eu vou usar uma concentração baixinha de glicose, porque eu quase não quero tirar volume. Diferente daquele paciente que é um cardiopata, um paciente que já é anúrico. Eu tenho que tirar mais volume desse paciente. Então, eu vou usar uma solução de glicose um pouco maior. E a gente tem 3 concentrações básicas. Esse banho vem pronto, tá?
A gente tem 3 concentrações básicas que a gente justamente chama, o paciente chama de bolsa verde, amarela e vermelha, de acordo com a concentração. A verde é de menor concentração, a vermelha é de maior concentração de glicose. Ok? Então, como que a gente faz as trocas? A gente falou lá daqueles 3 mecanismos da hemodiálise e como o peritônio faz as trocas, tá? É o que a gente chama de teoria dos 3 poros. A gente tem 3 camadas, 3 tamanhos de poros, e cada um desses poros da membrana peritoneal vai fazer a troca de um tipo de molécula. Então, os poros grandes são as macromoléculas, por exemplo, proteínas, tá? Que são grandes fendas no endotélio. Os pequenos poros, que são as fendas interendoteliais, que fazem fazer os solutos pequenos, ureia, creatinina, sódio, potássio. E os ultraporos, que pelo canal de aquaporina vão transportar água. O acesso para a diálise peritoneal, tá? Existe uma modalidade que a gente pode fazer a diálise peritoneal também naqueles pacientes com injúria renal aguda, tá? Porém, ela é uma modalidade que ela tem algumas contraindicações. Por exemplo, se o paciente tem uma infecção de cavidade abdominal, um pós-operatório cirúrgico, esse paciente a gente tem uma contraindicação, tá? Então, ela não é muito bem difundida. A gente fala mais na diálise peritoneal do paciente crônico, tá? Então, ele é um catéter flexível de silicone, tá? Então, o paciente não vai ter desconforto da permanência desse catéter. Ele tem uma ponta que fica dentro da cavidade peritoneal, que ela é toda enroladinha, e ela tem esses furinhos, que são os poros, tá? E ela é toda enroladinha para ter uma maior superfície, tá bom? Ela vai ser colocada no subcutâneo através de um túnel, tá? E aqui é dentro do peritônio. Por que esse túnel, gente? Tem um cuff externo, um cuff interno. Por quê? Eu diminuo a minha chance, ele serve como uma barreira para a migração de bactérias e infecção do catéter. Aí sim, a diálise peritoneal, ela tem um pouco mais de contraindicação absoluta do que a hemodiálise, tá? Qual que seria a contraindicação absoluta da diálise peritoneal? Quando a membrana peritoneal não faz troca, né? Então, eu tenho um paciente lá que fez diálise peritoneal por muito tempo, começa a ter fibrose dessa membrana, ela não faz mais troca. Quando eu tenho bridas, né, aderências que vão limitar o implante do catéter ou vão diminuir o meu fluxo, tá bom? Aquele paciente que tem uma incapacidade física ou mental para realizar as trocas e não tem um cuidador, como eu disse, ele é feito em casa, né? Então, o paciente precisa ter um suporte domiciliar, tá? Aquele paciente que o peritônio não funciona porque ele tem uma neoplasia avançada com implante metastático no peritônio. Ou aquele paciente que tem uma enterostomia, uma ileostomia, uma colostomia, uma cistostomia. Esse paciente não é candidato à diálise peritoneal, tá? Contraindicações relativas são contraindicações que a gente pode, são alterações que a gente são potencialmente reversíveis, né? Então, uma obesidade mórbida, uma desnutrição, rins policístico, doença inflamatória intestinal isquêmica. Então, elas são relativas, porque você pode pesar risco-benefício, tá? Quais são as principais complicações da diálise peritoneal? Mecânicas, né? Ou seja, a gente aumenta a pressão intraabdominal pelo líquido que a gente põe lá dentro. Então, a principal é hérnia, aquele paciente que tem um tipo de dor com desconforto, e aquele paciente que leva a falha de drenagem. Ou por quê? Obstruiu o catéter por um coágulo, por uma fibrina, pelo próprio aumento, o catéter que se deslocou para fora da pelve, tá? Complicações infecciosas, assim como hemodiálise, né? A infecção ali do sítio de saída até uma peritonite. E as complicações metabólicas. Lembra que eu falei que a glicose é usada como agente osmótico? Ele pode levar a hiperglicemia, tá? E a descontrole diabético. Existe uma segunda opção de agente osmótico, que é a icodextrina, tá? Ela é bem superior à glicose, mas ela é de baixo acesso porque ela tem um custo muito alto, tá? Então, ela ainda é pouco utilizada justamente por indisponibilidade pelo custo, tá? Obesidade, a gente sabe que ela tem uma absorção calórica maior pelo banho de diálise, né? Então, os pacientes obesos, eles podem ficar hipercalóricos pela glicose.
e o paciente pode fazer também uma hipertrigliceridemia, tá? E a gente ainda tem uma terceira modalidade de terapia renal substitutiva, que é o transplante renal. Vocês viram que eu coloquei ele como uma terceira opção de terapia renal substitutiva e não como um tratamento definitivo? Por quê? Porque ele não é a cura, tá, gente? Então, o que acontece no transplante? O rim que não funciona mais continua no lugarzinho dele, a gente não arranca ele fora. O rim transplantado, ele vai lá na cavidade peritoneal, lá na fossa ilíaca, lá, direita ou esquerda, por quê? Quando a gente tira, a gente fica com um acesso venoso e arterial e um ureter mais curtinho, ele não dá conta de fazer todo esse trajeto, então eu tenho que implantar ele muito mais próximo da bexiga, tá? Ele pode ser tanto de doador vivo ou de doador cadáver, tá? Claro, ele dá uma melhor qualidade de vida, uma mais liberdade de rotina. Então, dos 3 métodos, ele é o melhor. Ele é o que mais se assemelha a uma vida normal, porque é um rim sadio que vai fazer todas as trocas, todo o balanço da homeostase, produção neuroendócrina, né, do rim. Mas ele não é a cura, por quê? Porque ele é passível de complicações e ele precisa de tratamento, né? Ele precisa tomar cronicamente imunossupressores para não rejeitar esse órgão, tá? E quais seriam as principais complicações? Infecção, gente. Por quê? Eu vou imunossuprimir esse paciente, ele vai ser um paciente imunossuprimido que tem maior risco de infecção. E a própria falência do rim, tá? Quais seriam as contraindicações? Pacientes com enfermidades hepáticas, cardiovasculares graves ou infecciosas não compensadas. Por que cardiovasculares graves? Porque é um paciente que vai ser contraindicado a qualquer cirurgia de grande porte justamente pelo risco anestésico, tá? Então, qualquer cirurgia de grande porte, ele vai ser contraindicado. E aquele paciente com distúrbio psiquiátrico, abuso de álcool ou drogas, que é um paciente que o efeito disso vai comprometer o uso ou o efeito dos imunossupressores e vai levar a uma rejeição. E aquele paciente com mais de 65 anos, principalmente pelo tempo de sobrevida. Tá, gente? Sabemos tudo de doença renal, tanto aguda quanto crônica. Ou eu não sei de nada, ou da metade da aula em diante eu dormi. E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tem uma no chat, prof. Não sei se você tá vendo. Traceable to... Eu acho que... Eu não sei o que é essa sigla. Traceable to IDMS. Vamos pesquisar. Traceable to IDMS. Boa pergunta, me pegou agora. Vamos achar. Você chegou a pesquisar? Não vi. Ele estava numa sacola. Ah, é isso mesmo. Ah, é a calibração da espectrofotometria, tá? Entendeu? Na verdade, assim, ó, acho que não entendeu, né? Então, é uma correção enzimática, principalmente quando a gente vai fazer uma equação para crianças, por exemplo, tá? Na verdade, é só uma correção justamente do aparelho, da calibração, que vai tirar esse viés, tá? Tem até uns estudos aqui, ó, uma comparação entre o IDMS Traceable índice e a mensuração da creatinina enzibática para estimar a taxa de filtração glomerular. Tá? Vamos servir como leitura complementar e a gente discute depois? O que vocês acham?
Não? Eu acho bom, prof. Não sei pelo Henrico, que foi a pessoa com a dúvida, mas eu acho bom. Né? Então, olha lá. Na verdade, assim, ó, justamente ele é um dos modelos comparativos, tá? Entre a creatinina mensurada pelo ensaio enzimático ou por esse outro modelo, tá? Então, é um modelo de ajuste, tá? Ele até chama de JAF, aqui em alguns mensurados por JAF, né? Que seria esse traceable aí, tá? Para mensurar a creatinina. Eu vou mandar para vocês, eu achei um artigo aqui muito legal, recente, inclusive, de 2013, um artigo de bioquímica, aí, ó, quem gosta de bioquímica, tá? Que vai justamente esclarecer esses dois, tá? Eu vou botar para vocês junto lá no AVA, para vocês darem uma lida e vocês vão entender. Na verdade, ele é um método de dosagem da creatinina laboratorial, tá? Basicamente é isso, tá bom? Mas eu vou mandar lá esse artigo para quem quiser especificar um pouquinho mais sobre o tema, tá? O artigo é bem interessante, tá bom? Professora, Mais alguma pergunta? Prof, Oi? em relação às cirurgias de grande porte, quem fez o transplante não pode fazer cirurgias de grande porte ou quem fez cirurgias de grande porte não pode fazer transplante? Não. Pacientes que têm risco anestésico alto, tá? Que tem contraindicação anestésica, ou seja, altíssimo risco cirúrgico para qualquer cirurgia, ou seja, aquele paciente que tem risco de morrer na anestesia. Ou seja, ele tem uma comorbidade ou comorbidades tão graves e avançadas que ele tem um risco anestésico alto e esse paciente não pode se submeter a nenhuma cirurgia de grande porte. Ok? Entendi, prof. Tá? Então, um paciente transplantado, ele pode fazer uma cirurgia de transplante cardíaco, por exemplo? Pode. Existe, por exemplo, transplante duplo, fígado rim, naquele paciente hepatopata. Existe transplante duplo, pâncreas rim, naquele paciente com diabetes tipo 1, onde muitas vezes você coloca esse paciente já numa fila de transplante duplo. Ele transplanta as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado, professora. Tá? Tchau, tchau. Eu acho que agora o Henrico ali entendeu, né, Henrico? Então, isso mesmo, ele é um método de espectrofotometria para dosagem da creatinina, mas ele é laboratorial, tá? Então, você vai usar a mesma creatinina nas mesmas fórmulas, tá? Mas ela é mensurada de uma maneira diferente. Nesse artigo que você vai ler, ele vai dizer justamente qual seria a vantagem, tá? E daí eu vou te dar de tema para você trazer essa dúvida para a gente na próxima aula. Já que você me pegou com essa pergunta, na próxima aula da semana que vem, eu te dou 1 minuto no começo da aula para você esclarecer para todo mundo o que você leu no artigo, tá? Ai, prof, assim eu não vou perguntar mais nada. Gente, adorei as perguntas, tá? Eu fico bastante feliz porque são perguntas de quem realmente está acompanhando o raciocínio, está entendendo a lógica da coisa, tá? Então, assim, por que eu não esmiucei tanto, por exemplo, hipercalemia? Porque hipercalemia é uma complicação de uma doença muito avançada ou da injúria renal aguda, tá? O que vocês têm que entender aqui é o macro, tá bom, gente? É justamente o que eu esmiucei. Claro que nessa leitura complementar que eu vou botar, eu não vou cobrar na prova, tá, gente? Eu sei que vocês vão perguntar isso, fiquem tranquilos, tá bom? Tá, gente? Mas, ó, aulinha show, perguntas 10, adorei o acompanhamento de vocês nas aulas. As perguntas continuem assim, elas estão muito pertinentes e realmente são coisas que às vezes a gente até esquece de colocar na aula, tá? Então, muito bom, tá, gente? Ok? Obrigada, prof. De nada, gente. Qualquer dúvida, me chamem, me gritem, anotem para a aula que vem, tá bom?
Beleza, prof. Bom, valeu, prof. Tchau, gente. Obrigado, Boa doutora. semana. Bom fim de Tchau, semana. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. prof. Bom final de Tchau, semana. até. Até. Tchau, tchau.